Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões que envolvem porcentagem. Então, bora comigo descobrir. Primeira questão diz assim: o aluguel de uma casa passou de R$ 820 para R$ 984. De quanto foi o aumento? Então, primeira coisa, observem então que as alternativas estão em porcentagem. Para a gente determinar o percentual de aumento, primeiro a gente vai determinar quanto aumentou em reais. Então, fazendo aqui a subtração, 984 menos 820 e o aumento foi de R$ 164. Sempre que você tem uma situação de aumento ou desconto, você pode proceder da mesma forma. Se o valor aumentou ou diminuiu, você determina esse valor do aumento ou do desconto e para saber o percentual, você divide pelo preço original. Então, nesse caso, o preço original do aluguel, o valor original era de 820. Então, basta você dividir o valor aumentado, no caso, R$ 164, ou se fosse um desconto, também poderia ser, pelo valor inicial, 164 divididos por 820. Eu vou armar aqui no cantinho a divisão, assim eu vou explicando como que a gente resolve. Porque a questão aqui é assim, o 164 é menor que 820, então eu não consigo começar a fazer essa divisão, porque o único número na tabuada do 820 que se aproxima de 164 é zero. Então, 0 vezes 820, que daria o próprio zero. E aí, o que a gente faz? Para poder continuar, acrescenta um zero aqui e daí a vírgula na chave. E aí, 1.640 na tabuada do 820 é duas vezes. Então, 2 vezes 820, exatamente 1.640, dá zero. O que é esse 0,2? É a mesma coisa, tem o mesmo valor que 0,20, 0,200 e assim por diante. E 0,20 tem o mesmo valor que 20 sobre 100. Duas casas depois da vírgula são centésimos, 20 centésimos, então 20 sobre 100, em porcentagem, 20%. Então, o aumento foi de 20%. Retomando, sempre que você tem uma situação de aumento ou desconto, você vai determinar fazendo a divisão da diferença do valor que aumentou ou do valor que diminuiu pelo valor original, no caso aqui 820. Então, sempre faz essa divisão, você consegue determinar o percentual de aumento ou de desconto. No caso aqui, alternativa 2. A próxima questão diz assim: o preço de um laptop é R$ 4.030. Pagando no Pix, eu tenho 5% de desconto. Então, quanto irei pagar? Primeira coisa, presta bem atenção, é desconto. Então, o meu resultado nunca pode ser um valor maior do que esse daqui. Ele tem que ser um valor menor do que 4.030. Tanto que nas alternativas a gente não tem nenhum valor maior. Prestar bastante atenção, é desconto. Se é desconto, tem que diminuir. O que a gente quer aqui? Saber quanto que é esse 5% de 4.030. Porque aí vai ser o valor do desconto e eu posso diminuir no valor do laptop para poder determinar quanto que eu vou pagar. Então, essa é uma segunda aplicação da porcentagem. Na questão anterior, a gente descobriu a porcentagem. Aqui a gente já tem a porcentagem e quer saber quanto que ela vale nesse resultado aqui, para essa quantidade. Então, sempre que eu quero saber quanto é uma porcentagem de um valor total, eu vou fazer uma simples regra, que é multiplicar os dois valores, a porcentagem pelo valor total, e depois dividir por 100, o valor final, certo? Então, eu vou fazer 5 vezes 4.030. Multiplica os dois, que vai resultar em 20.150. E depois você vai dividir esse valor por 100. Olha a regrinha simples para dividir por 100. Conta dois números e coloca a vírgula. Então, 20.150, quando eu divido por 100, ele vira 201,50. E esse vai ser o desconto. É o valor que eu vou pagar no laptop? Não. É o valor do desconto que eu recebi, que eu vou aplicar. Então, dos 4.030 que eu iria pagar antes, eu vou diminuir 201,50 e vai totalizar 3.828,50. Então, esse é o novo valor que eu vou pagar no meu laptop, o valor com desconto, alternativa 2. Então, recapitulando aqui, quando eu quero determinar a porcentagem, eu só vou ter valores, quantidades, números normais, quantidades, eu vou dividir uma pela outra e determinar a porcentagem. Posso até multiplicar por 100 aqui, de 0,20 vezes 100 vai dar 20, Dá para colocar lá na calculadora, que você vai ver que multiplicando por 100 dá 20. Quando eu já tenho a porcentagem e quero determinar quanto que ela vale, então eu multiplico os dois resultados e divido por 100 no final. É a operação contrária.
né? Lá no anterior a gente dividiu e multiplicou, aqui a gente vai multiplicar e dividir por 100. A parcela do meu financiamento é de R$ 2.500. Pagando antecipadamente, tenho desconto de 1% ao dia. Para pagar R$ 2.350 na parcela, em quantos dias tenho que antecipar o pagamento? Então vamos lá. Valor original R$ 2.500 é o valor da parcela. Sempre que eu pago com antecedência, eu tenho um desconto de 1%. Então, o que eu preciso descobrir aqui? Quanto que é 1% desse valor para ver qual que é o desconto por dia. 1% é 1 centésimo, né? Um centésimo do inteiro. Para a gente descobrir quanto é 1%, é só dividir o valor por 100. Dividir o número por 100 é o mesmo que cortar 2 zeros, então é 25. Se a minha parcela é 2.500, eu tenho R$ 25 de desconto por dia que eu pago com antecedência. Agora que eu já sei o meu desconto, a gente vai pensar aqui. Se eu quero pagar 2.350, 2.500 menos 2.350 dá 150. Ou seja, eu quero R$ 150 de desconto. Então, quantos dias, quantas vezes de 25 eu preciso ter para dar 150? Daí você pode fazer mentalmente ou armar aqui uma divisão, né? 150 divididos por 25, que vai dar exatamente 6. Então, eu tenho que antecipar o pagamento em 6 dias, cada dia R$ 25 de desconto para poder pagar 2.350 na minha parcela. Então, alternativa 3, 6 dias. Bob quer comprar um hambúrguer de siri. Ontem o preço era 10 conchas. Hoje, Eudine aumentou o preço 2 vezes. Primeiro 20% e depois 30%. Quanto Bob vai pagar hoje no hambúrguer? Então, se você tentar resolver esse problema sem prestar atenção, você pode achar que o aumento final no preço do hambúrguer foi de 50%, já que aumentou 20% e depois 30%. Mas, na verdade, quando ele faz o aumento na primeira vez, o preço já fica alterado. E aí, quando ele vai aplicar o segundo aumento, é sobre o novo valor. É um aumento, uma porcentagem em cima de um valor novo, um valor já aumentado 20%. Então, a soma final aqui dos aumentos não seria de 50%. Como que a gente faz, então? Tem duas opções. Você pode fazer um aumento de cada vez. Então, você primeiro calcula 20% em cima das 10 conchas, vai dar um novo valor, e aí você faz 30% desse valor novo, né? Acrescenta sempre o valor inicial. Ou então, você pode aplicar essa regrinha. Um aumento de 20% significa que o hambúrguer que estava custando 10 conchas, ele vai custar 10 conchas mais alguma coisa. E esse 10 conchas, que é o valor inicial do hambúrguer, a gente pode chamar aqui de 100%. Então, ele vai custar o novo valor. Após o primeiro aumento, ele vai custar 100%, que era o valor inicial, mais 20%. E essa porcentagem eu posso representar como sendo 120% ou então 1,20%. E aí, para a gente calcular um aumento, independente da situação, você pode simplesmente multiplicar o valor inicial por esse número decimal aqui, que seria o 120%, e você já vai obter o valor final. Só que aqui acontece um novo aumento depois. Então, mais uma vez, eu tenho 100%, que é o valor inicial, só que agora um valor novo, né, um valor já aumentado, e eu vou acrescentar 30%. E eu posso representar como 130% ou 1,30%. Então, a regrinha rápida, né, ao invés de você fazer uma porcentagem por vez, é você lembrar que sempre que for aumento, é 1 do 100% e o aumento aqui depois da vírgula, né? Esse é o primeiro ponto que tem que lembrar. E o segundo basta você multiplicar esses valores aqui na forma decimal pelo preço inicial. Então, o valor final do hambúrguer seria 10 vezes 1,20 vezes 1,30. Aqui você não precisa calcular a porcentagem e acrescentar o valor, depois calcular uma nova porcentagem e acrescentar o valor. Ele já vai sair o valor final. Então, multiplicando aqui 10 por 1,20 por 1,30, a gente vai obter 15,60, 15,6 conchas. Então, esse é o novo valor do hambúrguer. Se você tivesse pensado que seria 50%, como eu falei lá no início, 50% de 10 é 5, daria 15. E aqui, na verdade, o aumento é de 56%. Então, 20% aumentado depois 30% é um aumento final de 56%. Arrependido por não vender nenhum hambúrguer de siri a 20 conchas cada,
Eudine diminuiu o preço 2 vezes. Primeiro 10% e depois 25%. Quanto custa o hambúrguer agora? Então, agora a gente tem um desconto sucessivo. Quando acontece numa situação de ter vários aumentos ou vários descontos, a gente diz que são aumentos ou descontos sucessivos. Então, aqui a gente tem 2 descontos sucessivos, primeiro de 10% e depois de 25%. E aí, eu mesmo alerta aqui, não pode somar os 2 descontos e aplicar no valor inicial, porque a partir do momento que eu aplico o primeiro desconto, o meu valor muda, o meu 100% já não é mais o que era antes. Quando eu for aplicar o segundo desconto, ele é em cima de um valor novo e não em cima de um valor inicial. Aí, pensando na mesma regrinha que eu expliquei no exemplo anterior. Quando a gente tem um aumento, a gente acrescenta 100% a esse aumento. Logo, aqui é um desconto, então eu vou ter que diminuir. Então, se o meu valor inicial era 100%, eu vou diminuir agora 10%, por exemplo. E o meu novo valor vai ser 90% do valor inicial, ou seja, 0,9. Para você não ter que calcular uma porcentagem, achar o valor final subtraindo, aplicar outra porcentagem e daí subtrair novamente, a gente vai aplicar essa regrinha aqui, que é a mesma do anterior. Só que aqui, como é desconto, você diminui a porcentagem que você quer de desconto do 100%. Então, o 25% seria 100% menos 25%, que é 75%. Então, 0,75. E aí, o valor final com os 2 descontos seria 20 multiplicado por 0,9 multiplicado por 0,75. Multiplicando, então, 20 por 0,9 por 0,75, obtemos 13,50. Logo, o hambúrguer de siri com 2 descontos sucessivos passou a custar 13,5 conchas. Eudine decidiu vender suco de alga por 10 conchas. Devido às baixas vendas, deu um desconto de 20%. Com o desconto, começou a vender demais. Como é ganancioso, aumentou o preço em 20%. Qual o novo preço? Então, aqui a gente tinha o preço inicial 10 conchas e um desconto de 20% em seguida. Como a gente já sabe a regrinha, né, que basta diminuir 100% de 20%, então 80%, né, e multiplicar aqui pelo valor inicial. 80% é 0,8. Então, ele teve um desconto de 20%. E, na sequência, um aumento de 20%. Então, quando é aumento, a gente soma os 20%. Então, 120. Aqui você poderia imaginar que, como teve um desconto de 20 e um aumento de 20, o valor final poderia ser igual ao valor inicial. Talvez até o seu sirigueijo quisesse isso, né? Voltar ao valor que ele tinha pensado inicialmente. Então, vamos calcular aqui para a gente ver se é isso mesmo que acontece. 10 do valor inicial, 0,8 do 20% de desconto, vezes 1,20 com o aumento, né? E aí, multiplicando tudo isso, a gente vai obter 9,60. Então, a alternativa correta não é a letra A. Quando você coloca um desconto, em seguida um aumento, acontece o mesmo que eu já falei nos exemplos anteriores. O teu 100% muda. Então, quando a gente coloca um desconto aqui de 20%, o suco de conchas passa a custar 8 conchas. O suco de alga passa a custar 8 conchas. Então, o suco de alga, que custava 10 conchas, com 20% de desconto, ele passa a custar 8 conchas. E aí, quando você aumenta 20%, ele não volta a ser 10, porque o 20% é em cima dessas 8 conchas aqui. Por isso, 9,60. Então, prestar muita atenção quando vai resolver esse tipo de problema e pensar antes de marcar qualquer alternativa. É que nem sempre vai ser tão fácil quanto parece. Um desconto de 20, um aumento de 20 volta ao preço original. Que a gente precisa determinar quanto é 72% de 35%. Primeira coisa, você precisa lembrar que o símbolo de porcentagem sempre determina uma divisão por 100, ou então uma fração em que o denominador é 100. E a palavrinha aqui de indica sempre uma multiplicação no cálculo da porcentagem. Então, a gente vai começar transformando essas porcentagens em frações. 72% pode ser determinado, pode ser escrito como 72 sobre 100. E 35% pode ser escrito como 35 sobre 100. E o D
vai virar uma multiplicação. A gente resolve uma multiplicação de frações multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui eu vou fazer 72 vezes 35. Então, eu vou armar a continha aqui para resolver. Começo sempre aqui da unidade, 5, né? E ele vai multiplicar todo mundo aqui em cima. Então, 5 vezes 2, que é 10, vai subir 1. E o 5 vezes 7, 35, mais esse 1, 36. Quando eu vou fazer agora o 3 aqui, como ele está na dezena, o resultado vai começar na mesma direção da dezena. Então, eu coloco um mais aqui para guardar o lugar e vou fazer a multiplicação do 3 também por todo mundo. Então, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 7, 21. E aí, a gente vai somar. Vai ficar 0, 6 mais 6, que é 12. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. E eu abaixo aqui o 2. Então, 2.520. O 100 vezes o 100, a gente simplesmente vai fazer 1 vezes 1. Sempre que eu multiplico um número que tem 0, ou um número por 10, por 100, por 1000, eu faço a multiplicação dos números diferentes de 0, vai dar 1. E eu conto todos os zeros e coloco na resposta. Então, aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho outros 2. Então, 1, 2, 3, 4. Eu posso, para facilitar, cortar esse zero com esse, e aí eu vou dividir 252 por 1000. Então, para transformar essa fração que restou aqui em um número decimal, eu vou repetir o 252 e eu vou verificar aqui que eu tenho 3 zeros na minha resposta. Então, eu vou contar 1, 2, 3 casas decimais depois da vírgula. Então, 252 milésimos na forma decimal seria assim. Mas a gente quer o resultado em porcentagem. Para obter um resultado em porcentagem, agora eu preciso multiplicar por 100. E assim como na hora de dividir por 1000 eu só contei as casas decimais, na hora de multiplicar por 100 eu vou fazer a mesma coisa. O 100 ele tem 2 zeros, então eu vou andar com a vírgula para a direita 2 casas. Então aqui a vírgula está nessa posição, ela vai andar 1, 2 casas. Então ela vai parar aqui depois do 5. E o zero que está aqui na esquerda, eu não preciso representar. Então, 0,252 ou 252 milésimos vezes 100 é a mesma coisa que 25,2%. Eu também poderia fazer a mesma conta de forma mais rápida, sem precisar transformar em fração e passar para decimal, multiplicando os dois números e depois dividindo por 100. Então, a gente já até fez um vídeo no canal explicando com bastante detalhe sobre porcentagem. Então, eu passei uma regrinha lá, uma setinha nesse vídeo, que diz que se não tenho zeros no meu número, em nenhum deles, a gente multiplica os dois. Então, aqui 2.520 e divide por 100 no final. Dividir por 100 no final é você contar dois números e colocar a vírgula. Então, vai dar o mesmo resultado. E aqui, tanto faz eu colocar 25,2 ou 25,20, a resposta é a mesma. Para calcular 12% de 98%, e a gente vai fazer de forma mais rápida, como eu mostrei ali no final do exemplo anterior. Então, a gente vai pegar o 12, o 98 e vai multiplicar, e no final vai dividir por 100 o resultado. Então, vou armar a continha aqui. 98 vezes 12. Então, lembrando, vou começar aqui pela unidade. A unidade multiplica todo mundo. Então, 2 vezes o 8, que vai dar 16, sobe 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Agora, eu vou fazer a dezena. Então, a resposta vai começar nessa direção. Portanto, a gente coloca um maisinho aqui. Ou um zero também, né? O que preferir. E o 1 vai multiplicar todo mundo. Então, 1 vezes 8 e 1 vezes 9. Somando aqui vai ficar 6. 9 mais 8, 17, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 1, 11. Então, aqui, 12 vezes 98 é 1.176. Como eu quero dividir por 100 e não tenho zero no número para cortar, a gente conta duas casas e coloca a vírgula. Então, a resposta final, 11,76%.
Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima!